Mas falar um pouco aí quando o Trails of Cold Steel, eu acho que eles cometem algumas contradições do próprio jogo, né? Eles falam ali sobre, eventualmente, ah, uma pessoa, no caso ali, se comparando a outra pessoa do passado, falando assim, nossa, a pessoa era muito boa, né? Não chego nem nos pés dela, e ela, daí uma outra personagem respondendo assim, não, ninguém vai ganhar nada tentando ser que nem os outros, né? Você tem que, essa pessoa se valia das suas próprias forças, né? Se valia das suas próprias valências, né? Das suas próprias virtudes. Ele ia com ela. Daí tá falando, pronto, você tem as suas próprias virtudes também, você não precisa necessariamente ser outro. Exatamente, mas como eu já completei aqui no canal, ah, eu não acho que isso seja um sacrifício de si mesmo. Claro que você não pode tentar ser igual ao outro, você pode eventualmente tentar copiar características do outro que eventualmente melhore você. Né? Então nós podemos eventualmente aprender com os outros e ah, copiar outras características. Então, não que isso. Aí que tá, você pode fazer isso sem que isso seja um sacrifício de si mesmo. Não há porquê você sacrificar a si mesmo, porque eventualmente você está copiando uma característica que você acha que é boa e que você acha que isso é melhor na sua vida. Né? Se fosse assim, eu não poderia eventualmente ter outras virtudes, que eventualmente eu não conheceria antes. Né? De repente eu vi uma virtude, eu vi outra pessoa aplicando, no caso, a mesma virtude, eu não tenho ela, de repente até descubro essa virtude com uma pessoa específica e vejo que eventualmente ela tem uma virtude que eu não tenho, ou executa ou aplica uma virtude de uma maneira mais profunda do que eventualmente eu aplico. Eu falo, poxa, eu posso melhorar o jeito que eu aplico, eu posso aprender a aplicar melhor essa própria virtude. Então cada um. E aí tá, você pode fazer isso sem sacrificar a si mesmo. Copiar outras pessoas que eventualmente têm, no caso, uma até desenvoltura melhor em certa característica, em certa virtude, não é sacrificar a si mesmo. Pelo contrário, você está aprendendo com a outra pessoa a melhorar a aplicação da sua própria virtude, da sua própria característica. Não precisamos é, ser iguais aos outros, não precisamos querer ser os outros, nós podemos pegar características das outras pessoas, não tirar, mas ah, aplicar o que elas também aplicam nas nossas próprias vidas pessoais. Isso eles fazem um transporte para aquela questão, de certa forma, tem um pouco a ver, o lema do jogo, né, que praticamente uma frase que aparece o jogo inteiro é saiam, vamos dizer, pelo mundo e sejam, no caso, a fundação do mundo. Né? E eventualmente, e aí que tá, um cara interpretando essa frase disse assim, não, mas é uma coisa individual. Né? Você tem que ser a fundamentação do mundo, não quer dizer que você vai ser. Justamente, então, isso eu concordo, não quer dizer que você se sacrifique para que eventualmente o mundo continue vivendo. Você teria que mais ou menos que viver no mundo para ser uma fundamentação dele. Então você vai ser um fundamento do mundo, vamos dizer, ajudando, no caso, outras pessoas, é, mas com que de alguma forma elas te ajudem a ser, no caso, aí a fundamentação do mundo. Então você estando no mundo, você pode se tornar um fundamento dele, ou se tornar uma fundação desse mundo, mas sem eventualmente deixar ali, no caso de conviver com os outros, não é eventualmente você sozinho. Eu já vou falar qual um pouco o problema disso, mas que eu acho que é uma coisa que na verdade comportaria exceções. Ou pelo menos seria pensável de uma maneira diferente, mas eu vou falar isso a seguir. Né? Mas ele diz, torne-se a fundação, torne-se a fundação do mundo. O que é fundação e o que é mundo? Né? Então você vai ter que perguntar o que é isso. A fundação, nesse caso, não deriva de sacrifício, mas justamente você se tornar a fundação recebendo a ajuda dos outros, fazendo com que os outros confiram, no caso, energia para que a pessoa se torne, no caso, essa fundação, essa fundamentação, ou esse fundo, esse fundamento. Mas, não que outras pessoas, mesmo que ajudem, vamos supor, uma pessoa a se tornar um fundamento do mundo, essa também pode ajudar outra pessoa também a se tornar um fundamento do mundo. Então, mais ou menos assim, se uma ajuda a outra a se tornar fundamento do mundo, essa outra que ajudou também deveria ser um fundamento do mundo, também seria ajudada por outra. Então, mais ou menos é como se todas as pessoas pudessem, no caso, ser fundamento do mundo. Né? Pelo menos essa é uma interpretação plausível. Mas eu não vejo isso como algo, no caso, individual, porque aquelas pessoas que ajudam a outra a se tornar um fundamento do mundo serão também ajudadas para se tornarem fundamentos do mundo. Isso que eu quero dizer. Né? Então acho que é mais ou menos isso também um pouco que o jogo quer dizer. Eu tenho alguma divergência em relação a isso no sentido de, claro que você vai receber, no caso, a ajuda dos outros, você não vai sair do mundo se você realmente
deseja, ou se de alguma forma precisar, se tornar um fundamento. Ocorre que, por vezes, para que eu possa me tornar um fundamento do mundo, né, eu tenho que, né, para que se possa, né, fazer isso, em algumas situações, não é afastar do mundo, mas eventualmente alguns caminhos talvez sejam um pouco mais solitários, no sentido de até sair do mundo para eventualmente verificar outras coisas, ou sair do mundo para eventualmente voltar para o mundo, vamos dizer assim, ou até estar no mundo, mas eventualmente discordar dele. Então aí tá, você pode ter uma postura individual. Então você se torna um fundamento do mundo para eventualmente corrigir o que eventualmente está errado. E às vezes você vai ter que olhar de longe. Então esse ajudar o mundo, aí que tá. Esse se tornar um fundamento do mundo e ajudar, no caso o mundo, você pode fazer isso dentro dele, participando dele, mas por vezes aí que tá, haverá necessidade de um olhar externo, eventualmente até um distanciamento, e no caso para o bem do próprio mundo. Verificar de repente de longe algum problema que eventualmente esteja acontecendo, observar qual é o problema, e depois eventualmente relatá-lo e, dentro da medida possível, para corrigi-lo. Né? Claro que isso por vezes pode ser feito dentro do mundo, por vezes não. Então às vezes uma postura individual, de maneira distanciada ou de maneira dentro do mundo, contra o mundo, mas para corrigi-lo, eventualmente vai ser necessária e correta. Então aí que está. Essa é a grande questão. O fundamento do mundo pode não exatamente estar nele. Né? Então, isso é uma plausibilidade. Ou pode estar, o fundamento do mundo pode estar, mas contra ele daquilo que eventualmente ele está errado. Então, isso aí são possibilidades, são degraus, né? São degraus de veracidade que se pode adotar, no caso, para eventualmente se resolver alguns problemas. Isso justamente, então, você está no fundamento do mundo, e a questão inicial, você não pode ser a outra pessoa, mas pode copiar características dela. Então, aí tá, você se tornar um fundamento do mundo é estar no mundo e eventualmente absorver aquilo que lhe interessa para eventualmente ser um fundamento do mundo. Não para ser outra pessoa que você não seja, mas para copiar aquilo que lhe interessa para aprender mais a executar as suas próprias virtudes, que são muitas vezes as mesmas virtudes dos outros. Então, nesse ponto que eu acho que é algo digno de complementação dessa filosofia aí. Né? E eu acho que o jogo comete uma contradição aí, porque no caso ali tem uma personagem específica que ele acaba sendo talvez mais um anti-herói, e daí esse anti-herói ele tem que sair lá, porque na verdade ele não queria. Tá, o jogo se passa numa escola, né, boa parte do jogo. E esse aluno, na verdade, ele estava lá meio como espião, ele tinha outros objetivos e tal. Então, na verdade, ele nem fazia muita questão de estar ali, mas ele precisava, por outros motivos militares, entre aspas, né, motivos estratégicos. E daí ele sai, mas deixa os amigos, mas que ele, na verdade, não se importava muito com aquela vida de estudante. Né? E os outros querendo, eventualmente, forçar ele a retornar. Né? Ficaram bravos com ele, porque, eventualmente, ele não era realmente aquilo que ele parecia ser. Né? E eles ficaram tudo puto. E aí que tá, se torna uma fundamentação do mundo. Você não pode ser quem você não é. E vai forçar o cara, eventualmente, a ser, na verdade, o que ele não é. Então, quer dizer, a não ser que eles tenham algum motivo para dizer que ele é mais aquilo do que realmente ele seria de ser ali um vilão ou um anti-herói ou o que for. Ou o que for ou o que fosse. Né? Mas então, aqui é uma contradição. Eles estariam forçando ele a ser o que eventualmente ele não é. Então eu acho que o máximo que eles poderiam tentar fazer assim, essa outra pessoa que você eventualmente seria de repente melhor. Mas é que tá, de qualquer forma não é o que ele realmente é, então aí que tá, é um pouco uma contradição. Aí é o que o jogo vem dizendo. Mas sintetizando tudo isso, eu discordaria nesses pontos, eu complementaria esses pontos. Alguns até acho que, pelo menos, são quase divergências. Se não divergências efetivas, quase divergências. Talvez mais do que meros complementos. Esse é mais um vídeo para o canal. E olha,